Fica à vontade, Pessoal, boa Marquinhos. noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Mais um evento importante da nossa associação, um evento idealizado já no ano passado, né, denominado Por Dentro das Quatro Linhas, que tem como principal objetivo um bate-papo, uma conversa, uma reflexão, aprender com os nossos companheiros, né? Sempre se pode tirar boas informações, né? Boas referências do trabalho que cada um de nós executa. E nessa noite nós temos aí três convidados muito especiais que vão trocar figurinha com a gente. E antes de eu saudá-los, né, eu gostaria aqui de fazer um registro muito especial, a conquista da seleção brasileira sub-18 nos Jogos Sul-Americanos em Rosário, na Argentina. Está aqui a presença do nosso treinador da categoria sub-20 e sub-17, né? Na verdade, a competição foi sub-18, porque é uma competição idealizada pelo COB. Vanildo Neto, está aqui também conosco o professor Rodrigo Santiago e o professor Igor, que compôs a comissão técnica da seleção. E a gente está muito feliz porque foi uma conquista muito difícil, né? Tem sido um desafio muito grande trabalhar principalmente com as categorias de base, uma vez que a gente não tem competição. É muito difícil você intercambiar, você ter eventos, né, que possam dar para essa garotada o suporte. Felizmente, por uma questão até de necessidade econômica e precocidade, a gente consegue aqui no Brasil ter esses garotos jogando em clubes de liga nacional, já enfrentando grandes desafios e criando uma maturidade já muito cedo, né? Acostumando a jogar grandes competições, a pressão, o desafio. Mas nada é comparado a vestir a camisa da seleção brasileira. Isso é uma outra atmosfera, é totalmente difícil, diferente, desafiador, porque se sente realmente o peso. E os garotos venceram uma competição dentro da Argentina, né, com uma atmosfera totalmente favorável ao adversário, cresceu dentro da competição. Isso tem muito a ver com a dedicação deles, né, de superar pouco treinamento, pouco encontro, e além do mais, é uma geração muito afetada com a pandemia, né? Esses garotos de 18 anos tinham 16 anos quando a pandemia começou, então eles ficaram praticamente 2 anos aí sem competir e voltaram a ter a possibilidade de competir agora muito recentemente. Então foi um desafio para o Neto e para a comissão técnica, mas eu acredito muito que eles souberam aí extrair o melhor de cada um, a gente venceu, e é a nossa futura geração. A gente precisa valorizar principalmente essas categorias, né, porque eles estarão possivelmente no Mundial de 2028, né, eu não vou dizer 24, porque 24 já está muito em cima, mas 28, 32, essa é a nossa geração, né, e se o Brasil não prestar atenção em cuidar dessas gerações, né, é óbvio que a gente vai estar sempre lá na frente, fazendo aquele trabalho de imediatismo, né, tendo que fazer tudo para resolver problemas ali de imediato, né. E essa é a principal diferença de outros países, que às vezes só tem 20 jogadores, aí cuidam melhor dos seus 20 durante 4, 8 anos, e aí os resultados eles acontecem, porque você tem a possibilidade de estar com eles muito tempo. Então, parabéns ao Neto, ao Rodrigo, parabéns à seleção brasileira, fica aqui o meu registro e o registro da associação. É um orgulho para nós, né, da associação, tê-los como associados, e a gente está muito feliz com a conquista também. Registrar aqui também na figura do Vandré, né, que foi o campeão da última edição da Copa Mundo do Futsal, etapa nacional, que já está lá agora em Paranaguá para essa etapa importantíssima, né? Mais um desafio, mais uma competição importante nessa categoria, né? É legal ver esses garotos jogando. Hoje a facilidade da cobertura também possibilitou que nós também pudéssemos estar aqui sempre observando, o Neto poder estar olhando também, né? Os garotos que vão se destacando. Então, parabéns pela conquista, né? Parabéns a todos os demais também que disputaram essa importante competição. E que a gente possa ter, né, cada ano, cada vez mais competições que fomentem
a formação, né? A gente está muito centrado só no alto rendimento, né? A gente tem uma liga nacional que olha muito para a equipe adulta, para a equipe principal. A gente não tem hoje um amparo, ninguém está olhando para as categorias de formação, né? E isso é preocupante. A gente precisa pensar nelas. Ter um sub-20, uma liga talvez de sub-20, enfim, né? São ideias e a gente está aqui justamente para isso, né? Por isso que a gente está numa associação pensando nesses benefícios que podem deixar o nosso futsal ainda mais forte. Cassiano, obrigado pela tua presença, a gente se sente muito honrado com a tua participação aqui. Eu vou fazer a menção de vocês três, depois vocês assumem o piloto aí, porque vocês são os protagonistas. Obrigado pela tua participação, vai ser muito bom te ouvir. Igor, também já conheço há um bom tempo, um cara muito dedicado também, um cara que está sempre se atualizando, buscando, enfim. Vai ser legal também trocar essa experiência contigo, né? E o Gustavo, né? Pô, o Gustavo não vou revelar aqui, mas eu conheço o Gustavo desde muito cedo, muito novo, né? O pai dele é um grande amigo, a mãe dele foi diretora de uma escola onde eu fiz estágio supervisionado na época da formação da minha faculdade. Então, tenho a família dele no coração aí. E o Gustavo é um garoto que também por esse caminho, pela dedicação, pelo estudo, pelo compromisso, chegou aí a uma equipe de referência, né? E está lá em Lages, junto às Leoas, fazendo um grande trabalho. Obrigado pela participação de vocês, associados. Muito importante tê-los aqui. A gente está com 28 pessoas. Muito legal. A associação tem feito aí um esforço muito grande para que a gente tenha mais pessoas presentes no nosso evento. Eu acabei de colocar no grupo que é muito legal a gente assistir depois no YouTube, mas eu acho que quem pode tem que fazer um esforço para estar aqui, para prestigiar os palestrantes. Isso é uma demonstração assim, pelo trabalho que fazem. Então, agradecer a presença do pessoal da Associação Brasileira dos Atletas. A gente tem feito alguns eventos em conjunto. Eu acho que isso vai engrossando também as nossas associações, vão dando a elas uma força maior. Então, a gente agradece aqui a presença dos atletas, né, que representam a associação. E, sem mais delongas, obrigado a todos os participantes, a diretoria que está aqui presente, né, Fred, Dr. Roberto, Arthur, não sei se alguém escapa aqui da minha tela, mas obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite, que a gente aproveite ao máximo aqui a nossa oportunidade de aprender com esses três feras. Tá o Edgar aqui também, acabei de ver o Ed aqui também, que está em trânsito, me parece, está dentro do ônibus, está em trânsito aqui, que é o nosso diretor financeiro também. Obrigado ao Ed pelo esforço de poder estar com a gente também. Beleza, Marquinhos, obrigado. Só para deixar um abraço especial também ao professor Harrison, né, que é o idealizador desse nosso projeto desde o ano passado, e também ao professor Benhur Soares, que é o nosso coordenador acadêmico. Então, fica um abraço para eles também aí. E, bom, vamos começar. Queria apresentar os nossos dois entrevistadores e nosso entrevistado. Bom, um dos nossos entrevistadores é o professor Igor Polfo, treinador de São José dos Pinhais, e o outro é o professor Gustavo Barriga, treinador da Leoas da Serra, e como entrevistado, né, o atual campeão da Liga Nacional, o professor Cassiano Klein. Palavra de vocês, fica à vontade, Igor, sei que você vai começar aí, então, a palavra é toda sua. Boa noite, gente, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite, né, através do Arthur da associação. Prazer enorme estar aqui falando com muitas referências, né, da nossa modalidade e referências pessoais, né? A gente segue o trabalho dessas pessoas, então é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Tá? Marquinhos, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na seleção brasileira, né? Que isso vem se estendendo para baixo, e a conquista do Vanildo agora, né, crava aí que esse conjunto, o trabalho faz toda a diferença. Então, parabéns, Netão, para toda a tua comissão técnica também, né? Bom demais, tá? Gente, Cassiano,
Vou perguntar do dia a dia da rotina de vocês, do Cascavel, né? Nesses 2 anos a gente duelou e o que chama muita atenção assim essa interação tua com os teus atletas e principalmente com a comissão técnica, né? Então, se puder falar um pouco como que é esse trabalho de vocês, né? Nessas diferentes áreas do conhecimento, né, da tua comissão técnica, como que é esse dia a dia, essa distribuição desses conteúdos que cada área necessita para que alcance o maior desempenho, né, da tua equipe em quadra, enfim, para performar da melhor maneira possível. Pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Parabéns pelo que vocês vêm fazendo, a diretoria principalmente. Isso é um legado gigantesco. Daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e vai ter muito orgulho disso. Então, realmente é algo fantástico. A gente perceber todos os treinadores aqui, aquele grupo que tem ali com pessoas incríveis, apostando nisso, confiando. Talvez o futsal brasileiro, que nem o Ferretti falou um tempo atrás, nunca teve isso. Então, parabéns por vocês que estão puxando a corda aí. E estar aqui com vocês hoje é uma honra muito grande. E sobre a questão do nosso dia a dia, eu acredito muito no trabalho artesanal. O trabalho ele é construído dia a dia. E isso requer um esforço, uma dedicação muito grande de todos. O Marquinhos, eu lembro que ele fez um áudio muito feliz um tempo atrás, que quando uma equipe perde, geralmente os staffs não são lembrados. O responsável é o treinador. E é justo olhar, né, essa pirâmide ali. Mas os staffs são muito importantes. São eles que dão os detalhes. Então, né, nós temos muito esse contato da comissão técnica, muito claro sobre isso, né, a importância de cada um, né, uma quadra limpa, o momento de todo mundo estar interagindo no treinamento, né, de não ter nenhum staff encostado na tela, por exemplo. Né, que mensagem que um staff consegue dar para os seus atletas se ele está encostado numa tela ou se ele está com o celular na mão? Ele faz parte da comissão. Então, nós, como líderes, eu acredito muito que nós devemos entregar esses valores para os nossos atletas. E, né, nós temos até uma analogia que nós fizemos ali com os atletas, que para nós faz muito sentido. Eu uso um círculo e um triângulo. E naquele círculo, eu falo que é o Cascavel. E não é que nós somos melhores ou piores, mas nosso dia a dia vai ser daquela maneira. Ou seja, nós não conseguimos trabalhar com um atleta que tenha 4 sessões de treino no ápice e na 5ª sessão ele relaxa. E aí, como eu uso a analogia, o círculo, que é o Cascavel, nós não aceitamos. Talvez o triângulo seja outras equipes melhores que o Cascavel, mas naquela equipe, se o jogador treinar 4 treinos bons e um não for tão bom, talvez seja relevante. Então, o que nós procuramos passar para os atletas, que aonde a gente trabalha não é melhor e não é pior. Tem uma maneira muito clara de trabalhar. E o grande desafio de uma comissão técnica é honrar isso até o final do ano. É ter uma constância de comprometimento. Porque a gente sabe que vai oscilar muito o resultado durante a temporada, mas valores a gente não pode oscilar. Então, basicamente, o que a gente trabalha no Cascavel seria, resumidamente, nesse contexto. Tá, Igor? Meu grande amigo. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Não vou cumprimentar um por um para a gente não se alongar aqui. Agradeço os comentários aí do professor Marquinhos. O professor Marquinhos, acho que foi o primeiro grande treinador que eu tive aí, quando eu era criança. Ele me deu muito ensinamento aí que eu levo até hoje para a vida e é uma honra aí fazer parte da associação e um privilégio ainda ter sido convidado aí para poder ser um dos entrevistadores. E eu queria saber do professor Cassiano, né, emendando aí com o que ele mencionou agora aí da analogia que ele fez, a gente percebe, Cassiano, que a tua equipe ela é uma equipe muito intensa nos jogos, né? Ela tem uma intensidade muito alta
E fora a parte psicológica, a parte de analogia que tu fez aí, eu queria saber como tu faz para fomentar essa intensidade nos treinos, o quanto que tu trabalha isso, assim, da questão, tu falou ali que não adianta ter 4 sessões intensas e na quinta ele não está. Como que tu faz, junto com a tua comissão, para ter esse descanso, para recuperar o atleta, para que ele esteja sempre no melhor e poder estar, né, com a intensidade alta nos treinos? Né? Quantas sessões de treino sem descanso tu faz na semana? Como que tu planeja isso para tu ter sempre a tua equipe num nível máximo aí de intensidade nos treinos e que reflete bastante nos jogos que a gente pode perceber? Tá fechado o microfone, professor. Obrigado, obrigado. Gustavo, um prazer falar com você. A tua pergunta é fantástica. Eu acredito muito na gratidão. Eu acredito que todos nós fomos criança e todos nós tivemos os nossos sonhos. E quando a gente consegue chegar aonde nós almejamos, por exemplo, ser jogador de uma equipe de alta performance, todo mundo quer jogar uma liga nacional. Ele sonha com aquilo. E lá atrás, ele está disposto a fazer tudo. Mas quando ele consegue chegar, a rotina vai tirando de alguns essa gratidão. E eu acredito que nós não podemos deixar eles esquecer nunca disso. Então, o nosso dia a dia também é pautado com alguns vídeos que talvez seja muito importante para o esporte, mas não tem nada a ver com o esporte diretamente. Por exemplo, tu pode pegar um vídeo, né, de uma família humilde passando dificuldade e você fazer uma introdução do que você vê e pedir para eles interagir junto. Eu gosto muito que eles interajam, que eles dêem os feedback deles, porque na minha humilde percepção faz eles refletir um pouco esse oba-oba que nós estamos vivendo hoje da rede social. A gente perdeu muito, né, quem nós fomos lá atrás, o que nós se comprometemos para chegar aqui. Então, eu acredito, como a gente fala muito no trabalho artesanal, para a gente gerar esse comprometimento do atleta, ele tem que ser grato. Quando ele chegar no treino, ele tem que, né, aquilo tem que importar, tem que ter relevância para ele. Ele está numa equipe de alta performance. Porque ele fala que tem relevância, mas talvez ele não transmita na quadra. Entendido? E nós, como líder, nós temos que mostrar para ele que o que ele está falando não condiz com o que ele apresenta. Que aí vem a parte da coragem da comissão técnica, que eu acredito que todos esses grandes gestores, né, é o dia a dia nosso. É realmente trabalhar fundo, chamar um atleta para uma conversa em particular, pedir para ele aonde ele quer chegar, né? Geralmente o ápice de um atleta é chegar numa seleção brasileira. O que um atleta tem que fazer para chegar numa seleção brasileira? Ele tem que se alimentar bem, ele tem que dormir bem. E se ele não está fazendo isso, eu acho que esses milímetros que a gente vai conhecendo eles e vai apertando, vai fazendo realmente ele entender que o que ele está fazendo naquele momento não é o suficiente para ele conseguir o sonho dele. E, né, eu acredito que essas coisas vão ajudando nós ter mais intimidade com eles. Eles confiando que realmente a gente está atento, está ali para contribuir com eles e para exigir, né, que a família dele tenha uma condição melhor, por exemplo, estude num colégio melhor. Eu parto muito nesse princípio, tá, Gustavo? De fazer o jogador refletir realmente, porque a carreira é muito rápida. Então, aquele dia que foi desperdiçado, ele não volta mais. Então, essa é uma frase muito fácil de falar. Tem que fazer o atleta sentir isso na pele. Quando ele sente isso, com aquele treino que ele treinou, vai fazer uma diferença lá na frente, automaticamente ele começa a se punir e começa a refletir mais. E eu acredito que talvez, né, eu procuro aprender diariamente com isso, mas o que me encanta é esse relacionamento com o atleta, fazer pergunta para eles, ver até onde realmente ele está a fim de chegar, onde ele fala que quer chegar. Obrigado, professor. Imagina. Cassiano, você, desde o Joçaba, né, e
agora no Cascavel vem mostrando como o Gustavo já falou, uma forma, os movimentos diferentes de jogar que você diz nas suas palestras, né, que você gosta muito de outros esportes, outras modalidades, né? Então, o jeito da tua equipe jogar, né, você materializa, né, materializou essa forma, né, essa ideia, e que jogador que você tem no teu grupo, né, ele simboliza essa tua forma de jogar, né, e por quê? Tá mudo, professor? Até o final vou aprender, tá, gente? Tá mudo. Vou melhorando. Igor, eu acredito que a nossa missão realmente é fazer, né, todos acreditar e se sentir bem com aquilo. Esse é o maior desafio nosso. O que é se sentir bem? É jogar. O atleta, geralmente, que vai se sentir bem, ele está jogando. O atleta que não joga tanto, ele não se sente tão bem. Entendido? Então, quanto mais, aí já puxando uma parte de contratação, quando você consegue contratar um jogador que tenha mais facilidade de interpretar o teu jogo, o que você acredita, ele vai se sentir melhor. Às vezes você se equivoca. E aí o que importa, talvez, eu vou pegar aqui, até o Roberto tá aqui, vou pegar o exemplo do Batista. Nós contratamos o Batista no passado. Eu tinha um pensamento que o Batista ia chegar, porque nós perdemos o Jabá, né? O Jabá tinha um perfil muito de finalizador, e o Batista é muito similar. E o Batista é um jogador que se entregou muito para o Cascavel. É um menino que eu tenho orgulho de falar, eu até citei esses dias no vestiário, como exemplo. Ele não atuava, quase não entrava e se doava muito nos treinos, mas uma entrega incrível. Então, era um jogador que ele talvez não conseguia transmitir tanto o que nós queríamos, só que ele pensava muito na equipe naquele momento. Porque eu acredito nesses dois pontos. Tu tem que ter dois perfis de jogador. Aquele que sabe interpretar muito bem o que tu pensa, e aquele outro jogador que, mesmo que não interpreta, mas que ele dá vida pela equipe. Que esse é o maior desafio nosso. Quantos jogadores que nós temos que não jogam e estão dando a vida pela equipe? Ou estão lá no finalzinho, cutucando o outro, falando baixinho. Tá? Então, se fosse apontar um jogador hoje, talvez eu apontaria o Jorginho, que é o único especialista nosso. Que eu vejo nesses 4 anos, talvez, na minha humilde concepção, foi o jogador que mais evoluiu no Cascavel. Sendo, né, a gente fala muito em 4 em linha, e o Jorginho é pivô. Mas ele evoluiu muito em todos os sentidos. O que ele vem atuando nas últimas rodadas é algo incrível. É um jogador que marca com uma fome incrível, o tempo todo pensando na equipe, protege muito bem a bola. Então, é um jogador que vem crescendo muito, tá, Igor? Eu não tenho para te apontar assim, um jogador que interpreta. Tive o Rafinha ano passado, tive o Pintinho, né? Jogadores que têm uma facilidade cognitiva muito grande de se adaptar, entender todas as situações do jogo. Então, eu só queria trazer um pouquinho aqui que o Gustavo antes pediu para mim sobre as sessões de treino. Tá, Gustavo? Desculpa. Eu entrego muito isso para o Rafa. Às vezes, o meu desafio é brigar um pouquinho com o Rafa para ir além. O Rafa quer tirar um treino, não, Rafa, não, vamos um pouco mais. Mas eu respeito muito o que ele pensa. Numa teoria, o que eu acredito que hoje é muito geral, 3 treinos, uma folga, 4 treinos, uma folga, depende muito, né, das situações dos jogos. Obrigado, Cassiano. Professor, então, eu perguntei exatamente essa questão do treino porque hoje aqui nas Leoas, né, eu também trabalhava com masculino, né, atleta, depois auxiliando e treinando com base, e tendo como referência aí os professores que sempre trabalharam com masculino. Eu estou vivenciando aí um mundo novo agora no futsal feminino aqui, onde a gente está implementando umas sessões de treino muito intensas, né? E aí, fisiologicamente, eu estou aprendendo algumas coisas das mulheres, né? Que fisiologicamente elas não conseguem, né, ter a mesma força, a mesma velocidade.
e tentando introduzir, né, no futsal feminino que qualquer força, qualquer intensidade a mais que seja mínima, a gente já tem um ganho sobre a outra equipe. A gente já sai na frente. Então, hoje a gente tem um modelo de jogo aqui novo para elas, né, defensivamente, principalmente, que as meninas não vivenciavam no feminino. E aí eu perguntei exatamente por isso, por causa... e eu estou seguindo mais ou menos aqui com a comissão, né? Tenho aí o privilégio de ter como coordenador o Ferretti aqui, e a gente está seguindo mais ou menos por 3-1, 4-1, porque a gente fez uma pré-temporada muito exaustiva e a gente percebeu que, às vezes, a gente chega no meio da semana ali, o rendimento já não é mais o mesmo, e como a gente quer que elas estejam intensas o tempo todo, né? Então, eu queria saber como que você faz, porque no teu time a gente percebe essa intensidade, né? Agora, emendando a próxima pergunta, o professor Igor falou ali, eu acho assim, muito bacana essa leitura que o professor Cassiano tem das outras modalidades esportivas coletivas e de trazer algumas coisas para o futsal, né? E aí eu queria saber algo que é diferente na sua equipe, que é o movimento ali da arca, manobra de retorno. Eu quero saber como que isso surgiu, onde que o professor pensou, se foi algo dentro do futsal, se foi algo em alguma outra modalidade que foi adaptada, né? E quando um jogador chega na sua equipe, quanto tempo ele leva para ele ter essa adaptação e fazer de uma maneira que tenha um nível de excelência, assim, né? Que consiga já automatizar para que ele entenda o que está fazendo, né? Para poder contribuir com os jogos, né? Isso também é uma curiosidade, porque eu também tenho atletas que entendem mais rápido, outras que não. E eu queria saber, no geral, assim, como que eles veem, né, essa nova forma de trabalhar, né, como surgiu esses movimentos e como quanto tempo leva para ter um nível de padrão, né, elevado que seja propício para o jogo. Agora eu lembrei. Vou ligar o microfone aqui. Sobre o movimento, eu gosto de outras modalidades, o basquete, por exemplo. O basquete é um jogo que encanta não o jogador que tem a bola na mão, é os jogadores que estão sem a bola. Eu gosto muito, quando vou assistir um jogo, geralmente pela segunda vez, é esquecer a bola e só acompanhar os jogadores que estão sem a bola. Na minha humilde concepção, esses são os grandes jogadores. Eu faço questão de enaltecer muito no dia a dia. É como eles recebem a bola. Eu até mandei alguns vídeos para o Arthur, se o Arthur conseguir colocar no futuro para nós, para a gente olhar ali algumas coisas. É fundamental, né? Como que o jogador perfila o corpo. Porque todo mundo quer a bola, mas quantas vezes a gente tem que parar o treino para analisar e chamar a atenção do Cassiano? Porque o Cassiano está com a mão erguida pedindo a bola, mas ele não é capaz de perfilar o corpo, não é capaz de ter uma visão periférica. Ou seja, o Greg Popovic, um treinador de basquete, ele tem uma ideia fantástica. Ele criou um treino onde que o atleta só tinha meio segundos. Ou seja, quando a bola chega nele, tem um dispositivo. Se ficar mais que meio segundo, apita. É impossível você jogar com meio segundo. Você só vai conseguir se você já tomou a decisão antes da bola chegar em você. Tem que antecipar o que o jogo está pedindo. Então, tem que estar com o corpo perfilado, visão periférica. Então, essas modalidades, principalmente o basquete, eu vejo que ela enriquece muito isso. Por exemplo, o basquete, tu vai analisar, o cara faz o bloqueio e ele já está imaginando o que a defesa vai fazer em cima daquele bloqueio. Conforme ela quer marcar o bloqueio, ele já está agindo diferente, um passo à frente, ou seja, ele está fazendo um bloqueio, sabendo que a defesa vai fazer algo, e em cima desse algo, ele vai fazer outra coisa. Entendido? E o que me fascina é isso, é assistir um jogo de basquete e ficar ali parando. E outro é o jogo de futsal. Né? Quantas equipes fantásticas nós temos hoje no Brasil, que se você for ali, você vai ver muita coisa bacana. Mas muita coisa bacana. Eu cito muito que o nosso time, até 2019, era um time muito lento em algumas situações. E eu fui jogar contra a equipe do Peri. A equipe do Peri, a bola saía na linha de fundo, ele já pegava a bola e já saiu todo mundo
para lançar. E ali nós aprendemos demais com ele. Porque realmente é isso que tem que acontecer. Você tem que, quando a bola sai da quadra, você tem que agir. Tu vai correr para frente, para o lado, mas tu tem que procurar interagir antes que teu marcador. Entende? Então, os movimentos é isso. É assistir muito as equipes, o que estão fazendo e fazendo de bom, porque tem muita coisa bacana, mas essas outras modalidades, eles têm uma essência um pouco diferente que pode nos dar. Eu sempre falo, hoje nós falamos muito que o futsal pode contribuir com o campo. Sem dúvida, nós temos certeza que isso é fato. Isso aí já foi comprovado há muito tempo. E por que as outras modalidades não podem contribuir com nós? E tem muita coisa bacana para isso. Então, a Arca, por exemplo, depois o Arthur vai postar ali, ela veio com um pouco do basquete. O basquete, né, que tem o bloqueio, no Brasil não vale o bloqueio, e aí foi, de tanta gente fazer, treinar, foi criado um movimento que é circular pela frente do jogador que tem a bola, ou por trás do marcador, depende da distância do cara da bola, né? E a tua outra pergunta é quanto tempo um atleta tem para se adaptar. Isso depende muito de que atleta, né? Vou citar o Pintinho de novo. O Pintinho é um jogador que tem uma parte cognitiva muito bem construída, em todos os estilos de jogos. Então, ele tem uma facilidade, além de ser um cara que se entrega de corpo, de coração, para tudo que você pede. Quando você pega um atleta que tem menos, a parte cognitiva dele talvez não seja tão acelerada, ele encontra mais dificuldade. Porque o que nós acreditamos é o seguinte, nós jogamos em 5 jogadores. A ação de um jogador vai fazer os outros 3 pensar igual. Ou seja, se eu pisar curto, todo mundo tem que se posicionar daquela maneira. E não é robô. Eu não quero jogador robotizado. Eu quero jogador que interaja com os outros. O jogo é coletivo. Se o jogo é coletivo, nós temos que lutar realmente por isso. Porque não, um corre para um lado, outro corre para o outro, e vai acontecer lampejos. Porque se tu pega 4 jogadores bons, vai ter lampejos. Entende? Agora, se 4 jogadores bons conseguir se sintonizar o jogo todo com constância, eu sou apaixonado por isso, sabe? E é um grande desafio, não automatizar sem robotizar. Né? Que quando o jogador chega aqui, ele tem aquela coisa que é robô, não existe robô. Não tem como tu jogar 40 minutos enfrentando as grandes equipes sendo robô. Em 2 minutos, os caras vão identificar o que tu faz. Então, cada jogador tem que ter uma ação. E conforme ele está agindo, nós estamos conectando com ele. Então, basicamente é isso, Gustavo. Show, professor. Isso aí. Cassiano, eu gosto muito de assistir os jogos e aqui na minha casa, quando tem tempo técnico dos jogos, eu aumento o volume e peço silêncio em casa, né? Eu acho que o tempo técnico dos treinadores assim, é uma coisa que temos que aprender, né? E isso sempre me chamou atenção e eu acho que ali é uma aula do jogo, né? Tempo técnico. E, assim, vou falar de você, assim, claro que a ideia é sempre passar situações daquele jogo presente, mas você busca sempre manter um padrão de mensagem, né? Umas últimas palavras, que são aquelas que sempre ficam, né? Pro atleta está relembrando, né? Mensagens positivas, enfim, mais de ordem comportamental, né? Para essa volta desse intervalo do tempo técnico. Ou é só ordem, ou só mais situações, às vezes, de quadra, ordem técnica e tática? Igor, tu está falando do intervalo de jogo, é isso? O tempo técnico. O tempo técnico. Um minuto. Tá, 1 minuto. Isso eu acredito que, né, pela experiência que todos vocês têm, é o grande desafio. Não existe uma receita. O jogo vai acontecendo e você vai interagindo pela experiência, pelo teu discernimento do jogo. Eu acredito que quanto menos mensagem a gente conseguir passar naquele momento é importante, né? Porque talvez a gente tenha uma ideia, está claro para nós, mas para o atleta não está tão claro. E o que importa é o que o atleta entende. Eu costumo criar mesmo cenário no treino, dar pequenas pausas de 1 minuto e fazer a mesma coisa.
para o jogador conseguir, né, interpretar como fosse um jogo. Eu falo muito isso para eles. O treino é jogo. Todos nós falamos, não é verdade? A gente fala isso. E ontem, lá contra o Pato, nós jogamos contra o Pato ontem, e eu falava muito para eles antes de entrar no jogo. Nós estamos treinando hoje. Nós vamos entrar e treinar. Com a mesma coragem que nós fizemos nos jogos, nós vamos fazer igual. Só tem 2 homens de preto ali dentro, alguns torcedores, mas o jogo é 5-5. Entende? Então, quanto mais o jogador valorizar o treino e realmente ter coragem do que ele faz no treino, fazer no jogo, e aí eu acredito que passa muito por nós treinadores. Da gente também ter fé, acreditar que o que a gente está fazendo no treino pode ser feito no jogo. Por exemplo, se tem um jogador que dribla lá atrás e no treino ele faz, por que no jogo ele não pode fazer? Entendido? Então, sobre a questão do tempo, né? Pediu tempo, já estou pulando um pouco da etapa, mas a gente conseguir vivenciar ao máximo o treino e passar isso para o jogador. E aí parte muito do placar, né, Igor? Às vezes tu vai pedir um tempo técnico que foi fantástico, foi bom, tu viu que foi bom, o time executou, fez bem, mas a bola dá na cabeça do goleiro e no contragolpe a equipe adversária vai lá e faz um gol. O teu tempo técnico foi bom, mas o placar foi ruim. E como tu vai lidar com isso com os jogadores? Entende? Como tu vai abordar depois para eles? Entende? Mas, enfim, pela pouca experiência que eu tenho, né, no tempo técnico, eu acredito que não tem uma receita. Você tem que procurar estar interagindo, né, da melhor maneira possível ali no que o que está vendo no jogo. E só, Igor, só pegando aqui uma coisa que eu faço e que me faz bem, é sobre o intervalo. O intervalo, eu tinha o hábito de acabar o primeiro tempo, eu já entrar ansioso para falar com eles. E um dia, normal, eu fiquei numa sala. Fiquei 8, 9 minutos, e quando eu entro no vestiário, eu vi que eles estavam mais calmos, mais aptos a ouvir. Depois daquele dia, agora é normal, agora criei isso, eu nunca entro nos primeiros 10 minutos, 9, 10. Eles estão no vestiário, e eu pego os últimos 4 minutos para passar sempre 2 a 3 mensagens. E eu acredito que a gente também fica muito ansioso para querer falar tudo ali com eles do que a gente viu no primeiro tempo. E talvez eles também queiram falar. Eles queiram dar os feedback deles ali entre eles. E aí, esses primeiros minutos, eles vão falando, vão debatendo. Quando você entra, eles estão mais abertos a te ouvir, né? E você consegue, daqui a pouco, passar 2, 3 mensagens precisas para você. Não sei, eu estou falando uma experiência que eu tive e eu vi que contribuiu para mim e estou dividindo com vocês aí porque, para mim, fez muita diferença. Professor, queria saber do professor ali, que o professor mencionou das movimentações e que o time não pode ser robotizado, né? Que os movimentos eles são automatizados, né, durante o treinamento. E aí eu queria saber como o professor faz os treinos para que as movimentações sejam trabalhadas, dando autonomia para que o jogador pense dentro dela, né, e crie. Então, se são educativos, se existem jogos condicionados, jogos com regras para treinar as movimentações que o professor sugere ali de arca, de manobra de retorno. E emendando também com isso, se existem jogos, queria saber se quando o professor enfrenta uma defesa mais baixa, o professor também usa algumas movimentações assim ou parte para algum outro princípio, alguma outra ideia de jogo. Se é em toda a região da quadra que o professor utiliza essas manobras aí de retorno da arca e para poder ter essa vantagem aí de espaço, de tempo, digamos assim, que o professor utiliza. O Gustavo, eu vou começar pela a última aqui, que é a defesa baixa. Eu acredito que é muito desafiante para o atleta conseguir assimilar informações. Aqui no Paraná, a gente joga 2 jogos por semana, normalmente. Por exemplo, essa semana nós jogamos na quarta contra 2 vizinhos e no sábado pela Liga.
na semana seguinte também. Ou seja, é quase sempre. E como que o atleta vai conseguir se adaptar a conceitos diferentes? Eu pego uma defesa que marca quadrante, depois eu pego uma defesa que marca mista, depois marca individual. Eu tenho um treino, 2 treinos para fazer. Então, eu acredito que o método de trabalho do treinador já tem que ser pensado nisso. O teu método, na minha humilde opinião, ele tem que ser eficaz com defesa quadrante, com defesa alta, defesa baixa, defesa mista. Os teus conceitos têm que estar ali. O jogador tem que aprender a vivenciar. E aí volta naquilo, precisa de experiência. Não é em um mês que o atleta vai conseguir interpretar tudo isso. Porque ele tem que entender de espaço, ele tem que entender de perfilar o corpo, ele tem que entender se está pressionado, se está quase pressionado, se a defesa está marcando diagonal, se está marcando ala. São coisas simples. Mas se tu assistir um jogo, tu vai ver que muitos atletas de alta performance, eles baixam a cabeça com a cobertura montada. Então ele não entende espaço. Ele tem um instinto. E ele é bom nisso. Ele vai 15 vezes. Numa ele passa. Mas 14 ele perde a bola. E nós falamos bravo, tem que ir mesmo. Eu penso diferente, eu acho que ele tem que ele é um jogador de alta performance, é um exemplo. Ele tem que ter leitura de jogo, ele tem que entender que naquele momento a defesa estava fracionada ali. E ele tem que girar a bola para outro jogador. Porque a defesa não consegue ter cobertura nos 40 metros. Você tem cobertura de um lado, no outro lado está vulnerável. Toda defesa funciona assim. Agora o jogador tem que ter o discernimento de entender quando tem cobertura, quando não tem cobertura. Isso demanda tempo, esforço, humildade do atleta, entendido? Mas eu acredito que o jogo tem que ser pensado nisso. Quando você vai fazer no começo do ano os conceitos ali, que a pré-temporada é muito importante, o jogador não pode ter dúvida. Ele tem que estar muito claro para ele. A melhor maneira de convencer o atleta é a clareza. Porque se o atleta pedir uma coisa e eu começar a gaguejar, não vai acontecer. Entende? Então, aí no treino tem de tudo, tem fala analítico, né? Eu uso educativo, ok? 3 com uma bola, 4 com uma bola, 2 com uma bola, jogos que exigem mais tomada de decisão, enfim, como qualquer clube do mundo faz, jogos mais complexos, mais simples. O importante é você analisar a tua equipe. Tu tem que assistir um treino e tem que entender o que a tua equipe precisa. Talvez a equipe do Jaraguá faz treinos fantásticos, mas não adianta para nós. O meu jogador não tá precisando disso naquele momento. Talvez um 2 contra 2, simples, com 3 toques na bola, é a melhor maneira para eles começar a aprender a balançar, a fintar. Ou talvez 5 contra 5 no espaço menor, não sei. Aí cabe a gente gravar os vídeos, os treinos e a gente melhorar. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu falo que o treino é artesanal. Você tem que, todo dia, estar ali, prestando atenção no que a tua equipe precisa. Porque só assim a gente vai conseguir ajudar o atleta. Ok? A outra pergunta é sobre os treinos, né? Eu também Eu acho que o professor até respondeu um pouquinho, assim, se tem algum jogo condicionado com regra que o professor que ajude o atleta a assimilar o modelo, alguma coisa assim. Claro. Porque aí, Gustavo, a grande questão é essa. Se você tem um método claro, os teus treinos têm que ser para o teu método. Entende? Talvez a gente peca um pouco nisso, porque a gente quer fazer um treino que o Marquinhos Xavier faz, que é fantástico. Eu posso adaptar, pegar a ideia dele, ó, essa regra aqui, eu posso adaptar nesse jogo. Mas se eu jogo, por exemplo, vamos pegar o bobinho, né, o jogo posicional ali que a gente faz. Nós quase não usamos. E quando nós usamos, o jogador sempre está em movimento. Porque o nosso jogo tem rotatividade o tempo todo. Se eu estimular meu jogador todo dia, fazer 10 minutos de jogo parado, que comportamento eu estou gerando para o meu atleta? Jogar parado. Aí depois eu quero treinar 10 minutos correndo. Talvez fique uma dúvida para ele. Então, tu tem um bobinho ali, tu já está explicando que esse conceito que eles estão usando no bobinho vai ser usado na próxima atividade. Talvez o bobinho parado seja bom naquele momento. E aí tu vai explicar, ó, a gente está fazendo bobinho, mas tem que ter relevância. Nós temos que explicar para o atleta o que você está fazendo aqui, tu vai usar no jogo. Se tu está fazendo um bobinho e tu não é capaz de olhar para o lado, que benefício tem o bobinho?
Entendido? Então, desde uma coisa simples que tu faz, tu tem que passar para o atleta que tem relevância. Ele tem que entender que o que ele faz, ele vai repetir no jogo. Não me venha me falar que no jogo tu não vai fazer. Se tu está fazendo aqui, tu vai fazer no jogo. Então, o treino é muito isso, tá, Gustavo? Ótimo, professor. É isso aí mesmo. Obrigado. Professor Cassiano, prazer falar contigo, com todo mundo aí. Já conversamos várias vezes aí, né? E você citou aí que os Jogos do Paraná, você sempre tem, às vezes, 2 jogos na semana. E a gente vê da sua equipe uma equipe bastante intensa em quadra. Ou seja, você procura, nos treinos, fazer aquilo que é o jogo, né? Do jogo. Então, os treinos têm alta intensidade. E nós sabemos que o futsal ele tem algumas características, né? Algumas valências predominantes, como velocidade, resistência, força. Você consegue, junto com a comissão técnica, fazer esses trabalhos dentro da sua metodologia, distribuir essa proposta metodológica sua, priorizando um dia essas valências físicas ou não? Rodrigão, meu parceiro de caminhada. Do remédio. Mandar um abração para vocês, tá? Parabéns pela conquista mais uma vez aí, tá? Para todos, né? O Igor também, o Neto, vocês são fenômenos. E então, o Rafa, vou pegar o Rafa, a gente tá junto aí, vai fazer quase 4 anos, é um cara que me ensina demais sobre isso. Eu aprendo muito com ele todos os dias, porque o Rafa que é fera nisso. Meu conhecimento é muito pequeno para alta performance. Então, nós conversamos muito sobre isso. Vamos imaginar, nós jogamos contra o Pato ontem. Nós já tinha um esboço de quando a gente vai voltar a treinar, né, e quais são os tópicos que nós vamos fazer. Então, eu peço para o Rafa, nós vamos ter um treino. Esse treino vai durar quanto que a gente pode durar? Pode durar 1 hora. Que carga? Carga 8. Qual a dimensão da quadra? Tal. Entende? Ele vai me dando os tópicos e eu vou criando os treinos em cima do que ele passa. Eu acredito que é muito a comissão técnica, mais do que nunca, ela tem que estar muito unificada. Primeiro, o preparador físico, que eu acredito que seja geral, tem que entender de tática. Ele tem que... Por que faz a arca? Por que o cara está caindo na paralela? Porque se ele entender a essência de uma paralela, ele vai conseguir pensar junto comigo quando é um treino buscando paralela. Qual que é o esforço do jogador, qual que é a distância que o jogador vai percorrer, entendido? Então, como a gente está preocupado em entender, né, dessa carga do atleta, é muito bacana quando tu pega um grande profissional, que nem nós temos vários aqui, eles estão abertos também a procurar outras situações do jogo, sabe, Rodrigo? Então, é basicamente isso, sabe? A gente vai fazendo perguntas para o Rafa e, conforme a resposta dele, vai clareando, né, clareando os nossos treinos. A gente não vai fugir muito da essência do treino. A gente vai adaptar o que é necessário naquele momento. Deixa eu interromper rapidinho, professor Cassiano. Não sei se tu quer mostrar o vídeo para a gente poder encerrar essa parte e abrir para perguntas. O professor Rodrigo já falou, não tem problema nenhum, mas só para a gente dar o próximo start. Não sei se o professor Igor ou o professor Gustavo querem fazer mais alguma pergunta. Acho que é mais ou menos isso que a gente tinha combinado, né? E aí, não sei se tu quer mostrar os vídeos, professor Cassiano, não quer, daí fica a teu critério. Os vídeos que eu peguei era até para a gente interagir lá no começo. Agradecer muito o Gustavo e o Igor. Eles acrescentaram muito pelas perguntas que eles fizeram. Depois, né, eles podem colocar aí o que eu posso melhorar, talvez alguma explicação ficou vaga. Os vídeos seria isso. Eu peguei 3 vídeos ali sobre questões. Primeiro, perfilamento do corpo. Segundo, visão periférica. E terceiro, é sobre espaço. O nosso trabalho ele é criado sobre essas 3 situações. Como eu posso
melhorar a visão periférica do atleta, como eu posso melhorar o perfilamento do atleta e como eu posso melhorar o que ele entende de espaço, que é o grande desafio para nós. O que eu mais acho desafiante é o atleta interpretar os espaços vazios que tem a quadra. Então, Arthur, se quiser pôr aqui para a gente dividir, acredito que é o vídeo 1. Beleza, vou colocar aqui para a gente poder ver. Tá. Só peço perdão que eu utilizei um pouquinho do material que eu até fiz lá na Espanha, e aí está em espanhol, tá? Mas é muito fácil de interpretar, então eu até para dividir com nós o que eu apresentei lá para eles, que também falei um pouquinho disso. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Tá, esse é o vídeo 3, né? Aham, deixa eu colocar os outros aqui, peraí. Mas tudo bem, não tem problema. Vou começar pelo 3. Não, pode ser. Esse é o 1, né? É isso? Esse é o 1. Beleza. Tá. Pode passar que ele tem o frame normal. Ó. Então a gente rouba uma bola e vem muito da visão periférica. Olha o atleta aí, ó, visão periférica. Ó. Então a bola está na mão do goleiro e ele já está procurando os espaços. Quem está livre, ó, a segunda vez que ele olha, a terceira vez que ele olha. Ó. Então, quando a bola vem no pé dele, ele já sabe quem está mais livre. Ó. E aí o jogo está seguindo. Aí tinha outras coisas que eu sinalizei, que era, né, a continuação. Mas o que eu queria demonstrar mesmo é a visão periférica do jogador que está recebendo a bola. Né, criar um hábito. E agora vai vir a defesa. Ó. A gente percebe nesse lance quantas vezes o jogador vai controlar a bola e o oponente. Ó, sempre que ele gira o pescoço, nós destacamos o olhinho. Ó, então ele está defendendo, tem que ter muita concentração, controle bola e oponente. Espaço, bola, oponente, espaço. Então, ó, ele gira muitas vezes. Tá? Então, a sobrevisão periférica vale tanto para atacar como para defender. Ele tem que procurar ao máximo o raio da defesa. Isso é bacana, é gratificante para o atleta quando ele faz e você destaca isso para ele, no meio dos colegas dele. Sabe? Ele vai se envolver cada vez mais. E os outros também vão querer fazer. Então, sobrevisão periférica é isso. Tá? É o ataque, antes de querer a bola, saber como estão as coisas. E agora vem o perfilamento do corpo. Então, eu peguei um lance da nossa equipe e um lance da equipe do Barcelona. Então, a gente percebe aqui, ó o Gabriel aqui no canto. Ó o corpo dele como está. Ó como ele se preocupa, antes de receber a bola, de olhar para a defesa. Ó, e aí ele percebe que a defesa está em linha e sai na contramão. E recebe, e ele finalizou. Cortou um pouquinho ali, travou. E aqui é a mesma coisa. Ó, nós temos o Rony aqui, está no canto da quadra, ó, com o corpo perfilado. Ó, ele tem que olhar para o seu marcador e saber se ele pode receber a bola no chão ou se ele vai sair no espaço. A decisão é dele. Ele tem que tomar essa decisão. Ele tem que jogar nesse momento. E aqui a gente vai ver um vídeo, ó, como é importante, tá? Se tu conseguir dar um frame, conseguir parar aí para mim, aí, ó. Para, Arthur, faz favor. Um pouquinho antes só, se tu conseguir. Mais. A bola tem que tocar, tá aí, né? Aí, ó. Isso. Pode deixar um pouquinho mais agora. Daí tu vai parar de novo, tá? Quando a bola estiver chegando... Ah, peraí. Peraí. Posso parar? Vai mais. Agora, atenção. Aí, para. Isso, ok. Mas tudo bem. Se tu conseguisse parar só um pouquinho para a gente demonstrar como é importante e como acontece em qualquer equipe. Tá? Um pouquinho para trás. Mais para frente ou mais para trás? Para trás. Um pouquinho, centímetros para trás. Meu Deus, peraí, vamos lá. Deixa correr de novo. Aí. Um pouquinho. Aí.
Aí, para aí. Aí, tá ótimo. Aí já tá valendo. Aí tá ótimo, para. Ó, Tá bom. olha o jogador que vai receber a bola. Olha a distância que está o marcador dele. A defesa está em linha. Olha como está o ombro dele. Se ele está com o ombro perfilado, como está o treinador do lado dele, ele ia conseguir perceber se a defesa estava longe ou a defesa estava próxima. Quando a bola chega nele, como ele não consegue ter essa noção, ele toca para trás de novo. E ele poderia dominar a bola, procurar uma tabela ou até acontecer 1 contra 1. Às vezes nós falamos, o cara não dribla, mas talvez a gente cobra isso no treino, dele perfilar o corpo, demonstrar para ele se ele ficar de lado, ele vai conseguir atacar melhor, ele vai conseguir perceber mais o seu marcador. Não é fácil. Às vezes a gente cobra e o cara repete. Nós temos que insistir. Mas, na minha concepção, é uma coisa simples, que mesmo que nós trabalhamos com o melhor jogador do mundo, nós, como professores, nós temos que estar sempre atentos que, se acontecer, nós temos que estar ali para corrigir. Né? Então, esse lance foi isso. Tá? Pode até soltar agora se tu quiser, porque ele vai dominar e vai jogar a bola para trás. Ó, ele domina e joga a bola para trás. Ó. Ele poderia atacar. Aí tu pode até tirar um jogador nosso também. Ó. Ele tinha espaço. Só quis demonstrar isso. No nosso treino, aconteceu igual. Né? O jogador domina a bola e nem olha para frente, a marcação estava longe. E, para finalizar, é o movimento da arca. Né? O jogador corre para trás, ele faz o movimento para trás, ou seja, e aí que é o mais importante, ó, agora, esse jogador que está ali atrás, ele tem que ter a percepção se o jogador que recebeu a bola agora, se ele está pressionado ou se ele está quase pressionado. Se ele está quase pressionado, ele tem que ganhar espaço, porque o jogador consegue carregar a bola. Então, essas coisas simples, que é o que me encanta diariamente trabalhar com eles. Se vamos ganhar ou perder, não interessa muito. Nós temos que fazer o que a gente ama, o que a gente acredita. Então, são esses 3 lances que eu queria passar para vocês, que é o que a gente procura trabalhar dia a dia no Cascavel. Não, beleza. Obrigado, professor. Bom, agora ficou oficialmente aberto a perguntas aí. Quem quiser perguntar, debater, questionar, o professor Cassiano, fica à vontade aí, tá bom? Acredito que o professor Marcelo já levantou a mão ali. Pode, a palavra é sua. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Muito bem. Joia. A pergunta do professor Cassiano. Professor Cassiano, aqui eu acompanho muito ficando no começo quando o professor Marquinhos Xavier falou do acompanhamento da base, né? Que é o nosso futuro aí no adulto também. Então, eu tenho um acompanhamento muito forte aqui em São Paulo. Eu tenho a equipe que eu preparo os goleiros do Hortolândia e tenho um acompanhamento forte com a Magnus, né, também. E eu vejo uma gama de garotos aí tendo um grande futuro, né? Até esses 3 aspectos em que você falou de trabalhar a visão periférica, né? A percepção de corpo tem que ser muito trabalhado nesses moleques da base, né? Para que eles cheguem mais preparados lá no adulto, né? E também a outra preocupação que eu tenho assim no acompanhamento, até falei com o Arthur, que é o técnico da sub-18 da Magnus, a dor de cabeça que ele vai ter, que nós tivemos o Pedro na seleção brasileira, né? Aí teve o Igor, que assumiu essa posição nos últimos 4 jogos, ele veio contratado agora para a Magnus, e aí foi num nível muito alto, jogou os 4 últimos jogos, e assim o espaço que esses meninos vão ter. Então, minha pergunta é o seguinte: como que é trabalhado sua relação lá do adulto com a base dentro do Cascavel, né? E a segunda pergunta, quanto é importante ter essa relação, né, da categoria do pessoal da comissão do adulto se relacionando com a comissão da base, para que no futuro esses meninos dêem uma continuidade e a gente tenha aí, como o Marquinhos falou, 2028, 2032, uma base muito forte para a nossa seleção. Marcelo, primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Como é bacana e saber que pessoas que nem você fazem esse trabalho sensacional, porque realmente nosso futsal depende muito de vocês. Eu falo que aqui no Cascavel é algo para nós melhorarmos e rápido, porque a nossa base aqui, a gente tem o Sub-17, que tem uma boa equipe, está fazendo até uma ótima competição paranaense, tem uma ótima estrutura. O 20, nós iniciamos e paramos, né, por algumas situações
econômicas ali, estruturais, a gente parou. Eu acredito que é fundamental, né? A gente vê equipes que nem Joinville, o próprio Pato, aqui do Paraná, né, está fazendo muito bem, o Foz, o Corinthians, Minas, enfim, né, equipes que são fantásticas. E tem essa transição. Isso faz muito sentido no que a gente fala, né, de motivar a garotada. E é algo que eu acredito que o Cascavel, ano que vem, vai melhorar. A gente vai continuar tendo 17 e vai vir com 20. E aí eu acredito que é fundamental você trazer os meninos para treinar com o adulto às vezes, fazer treino adulto contra a base. Sabe? Imagina, olha, o tanto que encanta esses meninos estar ali com o adulto treinando, o quanto que não motiva eles. Então, para nós, é só parabenizar, né? O Mauro está aqui, o Magnus também é uma escola extraordinária. Então, é muito bacana isso. Mas, infelizmente, nós aqui não somos grande exemplo, tá? Nós temos que melhorar e muito sobre essa questão. Mauro, fica à vontade, tá na vez. Tá bom. Boa noite a todos. Cassiano, boa noite, meu amigo. Desculpa, o vídeo não está aberto, que aqui o ambiente está meio caótico, né? Eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, um respeito gigantesco pelo seu trabalho, toda a comissão técnica. Até, né, eu falo abertamente, cara, a gente tem no esporte muitas derrotas, e às vezes quando a gente perde, cara, e olha para o outro lado e vê um trabalho de excelência, cara, e a gente até aceita melhor, né? Às vezes o resultado que nos foi apresentado. Então, eu tenho muito carinho aí e respeito pelo seu trabalho. Mas não é a pergunta. A pergunta, ela mistura um pouco de pessoal e profissional. Eu tenho muita curiosidade, quando a gente fala de profissionais vitoriosos, e você é um cara muito vitorioso, o que mudou ao longo da sua carreira? Desde lá do começo, a gente se encontra pelas quadras há muitos anos, até hoje, quando eu pergunto isso, o que te vem à cabeça? Vou dar exemplos, tá, para facilitar a resposta. Por exemplo, Mauro, o que mudou foi a forma como eu vejo o jogo, da parte tática, da parte física, a gestão de pessoas. Outro pode responder para mim assim, não, Mauro, não mudou. Eu sempre tive as minhas convicções, elas se manteram e eu fui melhorando. Mas eu tenho essa curiosidade, cara, porque a gente aprende, né? Quando a gente segue as pegadas de pessoas que venceram, fica muito mais fácil para a gente vencer também. É isso, meu amigo. Mauro, obrigado, cara, pelas palavras e sabe o carinho que a gente tem, porque o Rafa tem vocês aí, como falo vocês, porque tem outros, né, o Harrison aí, Fred, esses caras que estão aí nessa área. Enfim, eu te digo assim que a gente aprende muito com todo mundo. E o que me encanta na minha pequena trajetória como treinador, eu consegui competir com esses grandes treinadores que estão à minha frente. Eu sei que tem muitos treinadores que estão à minha frente. E não é fato, gente. Porque os caras têm muito mais experiência, trabalharam com jogadores muito mais desafiantes de lidar. Eu falo que eu sou um cara, acredito eu, que estou aprendendo ao máximo com essas circunstâncias. Eu sou apaixonado por aprender. Se eu falar assim, ó, o Marquinhos Xavier vai dar uma live 3 horas da manhã, o Mauro vai dar uma live 3 horas da manhã, juro para vocês que eu vou estar ali. Juro para vocês que eu vou estar ali. Ou vou achar um jeito de procurar para assistir isso. Sabe? Então, o treinador, quando o treinador perde essa gana dele parar de aprender, a primeira coisa que ele faz é transmitir para os atletas. Não tenha dúvida. É que nem aquele treinador que fala assim, ó, eu sabia que ia perder para aquele time lá. Eu já ouvi muito isso. Aquele time lá era muito bom. Mas eu cheguei no vestiário e falei que nós tínhamos que ganhar, que nós tínhamos que lutar. Ou seja, na parte intrínseca do cara, dentro dele, ele não acreditava. Como é que ele vai conseguir transmitir alguma coisa? Se nós não somos capazes de entender que nós temos que aprender, como é que a gente vai querer ensinar nossos atletas? Porque em algum momento a gente vai refletir isso para eles. Nós somos o que somos, que nem diz o Mário Sérgio Cortella. Então é isso, Mauro, sabe? É procurar aprender o máximo. Domingo, por exemplo, ontem, fomos jogar contra o Pato. O segundo tempo, o Pato deu um banho de bola em nós. Mas deu um banho. Nós vencemos o jogo, nosso goleiro fez defesas fantásticas, nossa defesa lutou muito, mas eles foram melhor do que nós. E aí a pergunta que vem, o Cascavel sabe sofrer. Ou seja, se a bola nas duas traves e sai,
O cascavel sabe sofrer. Você dá nas duas traves e entra, não sabe sofrer, sabe? Então, é aprender. Nós vencemos o jogo, mas temos que aprender muito como enfrentar uma equipe que nem o Pato na próxima vez. E aí basta a gente conseguir realmente transmitir isso para os atletas. Mas é isso, tá, Mauro? Todo dia procurar aprender, cara, porque hoje nós estamos competindo num nível incrível, meu amigo. Incrível. Eri, fica à vontade, a palavra é tua. Opa, fala Cassiano e boa noite a todos aí, aos que entraram depois. Primeiro dizer assim, Cassiano, eu fico muito feliz aí de você ter aceito o convite, ter participado do Summit, e a aula que você deu lá, conexão com outras modalidades, essa aula faz um sucesso tremendo, cara. Ela é top 3 aí das 2 edições do Summit que foram realizadas até agora, e muita gente comenta e fala, eu fico muito feliz porque foi uma baita aula, onde eu aprendi demais e foi até uma das perguntas colocadas aqui pelos colegas, e ali você mostrou por A mais B como você faz, né? Que não é, vamos dizer, uma balela, uma falácia, não, que realmente na prática, né, isso acontece e como ela acontece, né? A influência das outras modalidades, que não é só o basquete, né, do hóquei, do handebol, enfim. Achei essa aula é fantástica e demonstra aí a tua qualidade como profissional. Cassiano, a minha pergunta é o seguinte, eu vou, na minha história recente agora, eu vou citar 2 treinadores aqui, mas só de forma aleatória mesmo. Eu trabalhei com 2 treinadores, que é o Thiago Polido, um português, no Napoli, lá na Itália, que o Fred também trabalhou recentemente aqui no Casma, e com o Jurandir agora na Tailândia, Jurandir brasileiro. E são 2 treinadores assim que fizeram que muitos poderiam até ter feito, mas não me mostraram, não discutiram isso comigo. De cara, eles já chegaram assim, pum, jogaram lá, pum, plano macro. Tem um plano macro que vem para o meso, que vem para o micro. A gente sabe que, vou falar bem rapidinho, especificamente na preparação física, nem sempre isso é possível, dado a questão de calendário, né? A questão de periodização, ela é muito discutida, inclusive no meio acadêmico. Mas eu queria saber de ti, Cassiano, como você faz isso? Você já tem esse plano macro? Vai começar a temporada 2022. Você já chegou no início lá, discutiu isso com o Rafa e com o restante da sua comissão, esse macro que vem para o meso, que vem para o micro, ou vocês discutem ali semana a semana, ó, vamos fazer a pré-temporada, vamos ver o que vai acontecendo, de acordo com a competição, de acordo com possíveis lesões que surjam, enfim, com as questões aleatórias que podem surgir na nossa rotina, né? Como é que é na tua cabeça essa questão do planejamento, dos teus conteúdos que você tem que passar para a equipe, Cassiano? Edson, primeiro também agradecer você por ter me convidado. Foi um prazer, para mim foi uma oportunidade, foi o primeiro grande evento que eu participei. Você confiou muito em mim, então sou muito grato por isso. Obrigado mesmo, meu amigo. E sobre isso, eu acredito que tu fala uma palavra fantástica, que é planejamento, né? É uma hipótese. Aqui no Paraná, nós começamos a jogar uma equipe com 15 e estava com 8. Nós tinha 7 jogadores fora. Entende? E tu sabe que isso modifica, porque isso vai acarretar cargas de atleta. Então, você projeta ali que você vai ter 12, você vai conseguir, né, rodar mais a equipe, vai conseguir treinar isso, treinar aquilo. Então, né, no começo tem esse planejamento macro, mas o dia a dia, a semana, é realmente o que vai, né, balizar ali para as próximas. Mas é muito importante a gente ter o mapa do todo, né? A gente pode até seguir, mas fazendo, né, alguns ajustes. E eu ressalto de novo, eu tenho uma felicidade muito grande de trabalhar com um profissional do nível de vocês, que é o Rafa. É um cara que me ensina muito, sabe? Então, eu confio demais nele. Essas projeções é mais para me entender e aprender, mas é uma confiança total. Se ele falar, vamos fazer 60 sessões de força, 60 sessões de força. Eu vou ali, posso questionar alguma coisa, mas sempre a palavra dele é que vai pesar. Ele sabe disso e eu acredito que tem que ser assim, né? Tem que pesar muito isso.
Obrigado aí pela resposta. E só para frisar aqui, que pode parecer assim, quando a gente fala que tem um planejamento anual, não significa que eu sei o que eu vou fazer no dia 8 de agosto desse ano, que a minha sessão já está pré-determinada, que vai acontecer aquilo ali, tá? Então, é só a gente tem uma ideia, como você falou, no meio do caminho vão acontecendo percalços, mas eu tinha essa curiosidade como você com a tua comissão e deixo um abração, um beijão para o Rafa, que é um grande profissional, tem desenvolvido um belo trabalho já há anos, não é de agora, né? Então, também é um baita profissional que nós temos aí. Obrigado pela resposta, Cassiano. Obrigado, meu amigo. Beleza, pessoal. Acho que já é 8h45, né? Para não alongar muito aqui também, professor Marquinhos Xavier, fica à vontade para a gente encaminhar para o nosso final. Vamos lá, pessoal. Diz que evento bom é aquele que fica aquele gostinho de quero mais, né? Assim, pô, podia ir um pouquinho mais longo, mas o nosso compromisso aqui também é em fazer, ter um horário, né, estipulado, até para não desgastar demais os nossos palestrantes, que também têm compromisso. Mas foi muito legal te ouvir, Cassiano, mais uma vez. Também estou sempre te acompanhando aí, sempre olhando os teus jogos, aprendendo também, porque tudo vai se transformando, né? E tudo que a gente faz hoje é fruto do que muitos treinadores já fizeram no passado, né? A gente vai apenas adaptando as coisas, né? Então, o produto do nosso trabalho pertence à nossa modalidade, né? Não é do Cassiano, não é do Igor, não é do Gustavo, é um patrimônio nosso, né? E cada treinador que se desafia a melhorar algo ou enxergar um pontinho de luz e fazer daquilo uma grande uma grande estrela, uma lua ou um sol, consegue deixar uma mensagem muito bacana no seu trabalho. Então, eu acho que esse é o sentido das coisas, né? Entender que isso é um patrimônio do nosso futsal e talvez nós, brasileiros, treinadores brasileiros, sejamos... Eu sou muito bairrista, né? Somos exclusivos nisso, porque nós não somos capazes de reproduzir um método, todos nós, pela dificuldade, pela geografia, pela característica da região de cada um de nós, dos nossos atletas, que é muito, muito, muito heterogêneo, nós temos que cada um desbravar um caminho diferente, o que torna os treinadores brasileiros muito ecléticos, muito diferente. A nossa escola é multifunção. A gente faz coisas maravilhosas aqui, por isso que todos os treinadores brasileiros estão de parabéns pelo que fazem, pelo desafio que assumem todos os dias e pelo compromisso de entregar para a nossa modalidade essa beleza que é o nosso jogo, a competitividade e esses detalhes técnicos aqui que o Cassiano, nessa noite, foi capaz de reproduzir com muita clareza e com muita sabedoria, prova de que ele domina o método dele, né? E é assim que funciona, nós precisamos dominar o nosso método. Obrigado a todos pela presença, obrigado, Igor, pela moderação, ao Gustavo também, as perguntas muito legais, eu acho que explorou bastante o nosso entrevistado de hoje. Obrigado ao Harrison, ao Rodrigo, ao Mauro, que também fizeram perguntas. Obrigado a todos os demais pela presença, um grande abraço e até o próximo evento. Valeu, pessoal, um abraço, boa noite. Obrigado, pessoal, boa noite. Boa noite a todos.